Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a pergunta de hoje é: você tem tido coragem de delegar tarefas a seus subordinados? Essa é a dúvida que a gente tem, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer gestor e é o tema que a gente vai tratar no dia de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento, de gestão e de empreendedorismo, até porque hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante para todo gestor, que é crucial para o andamento das atividades dentro da empresa, que é a habilidade desse gestor delegar as atividades que ele tem. A gente vai descobrir que esse momento de delegação de atividades ou delegação de autoridade é essencial para liberar mais tempo para esse gestor, para que ele possa se dedicar a atividades de mais alto nível e que essas sim vão demandar o tempo dele e as decisões que ele pode tomar. E com isso ele vai não só desenvolver o potencial da equipe, mas também transformar essa equipe numa máquina de eficiência, que seja capaz de ter iniciativa e tomar as atitudes certas no momento certo, sem depender de orientações específicas para cada atividade. É isso que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora, por meio da apresentação de mais uma fábula que eu espero que vocês prestem atenção e tentem identificar os 3 pontos fundamentais para que a gente possa debater logo em seguida. Então, a nossa fábula de hoje fala sobre a reviravolta na floresta da liderança. Era realmente uma floresta muito distante, muito inacessível, onde os animais viviam sob a liderança de um sábio leão. Num determinado ponto, surgiu um desafio que parecia ser intransponível. Eles precisavam fazer uma nova casa em cima da floresta para proteger das chuvas que estavam sendo previstas e que poderiam destruir essa floresta. O leão, logo de cara, percebeu que aquilo era um desafio muito elevado e que ele não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Daí então ele começou a identificar quais seriam os animais daquela floresta que poderiam ajudar. E chegou a 3 nomes: a formiga, o castor e o guaxinim. Para ele, a formiga era o animal mais diligente que poderia ajudar nessa atividade. Já o castor era extremamente engenhoso e o guaxinim conhecia a floresta como ninguém. A partir do momento que ele escalou o time e delegou algumas tarefas, ele deu liberdade para cada um desses animais executar essas atividades que eles achassem que iam ser importantes para a construção da tal da casa. Para tanto, ele estabeleceu metas claras e principalmente quais seriam os critérios de sucesso ao final daquela atividade que ele estava delegando para os animais. A casa, daí então, depois de um determinado período de tempo, a casa se tornou realidade. Mais do que isso, ela não só foi construída pelos animais da floresta, sob a batuta da formiga, do castor e do guaxinim, como ela teve objetivos e atingiu pontos extremamente superiores àqueles que tinham sido imaginados desde o início pelo leão. A floresta seguia com aquele padrão de sucesso e cada vez melhor por conta dos animais que tomavam as suas iniciativas e aceitaram o desafio de realizar aquela tarefa que foi delegada pelo leão. Tudo com muita cooperação e baseado na habilidade que cada um deles tinha e que foram percebidos pelo sábio leão na hora de delegação da atividade. Então, depois de ouvir essa fábula que a gente contou sobre a floresta, sobre o leão e sobre a construção da casa, você conseguiu anotar pelo menos 3 pontos principais? O primeiro dele é: todo gestor que delega uma atividade, ele tem que recuar e dar a liberdade para aquela pessoa que teve a autoridade delegada executar aquilo que foi pedido. Com isso, ele consegue avaliar não só a habilidade daquela pessoa, mas também os critérios de julgamento que ela tem. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo é que o gestor deve definir as metas e expectativas de uma forma muito clara, para poder a gente ter os critérios de sucesso.
Sem metas, a pessoa que teve a atividade delegada não sabe até onde ela pode ir e o que ela tem que entregar. Geralmente, ela vai entregar até muito mais do que foi pedido, mas ela tem que saber qual é o objetivo e qual a meta que o gestor quer que ela atinja. E, finalmente, o terceiro ponto, que é fundamental, é testar a dependência daquela equipe que teve a atividade delegada do próprio gestor. Se aquela equipe estiver executando, mas estiver toda hora perguntando para o gestor se é isso, se é aquilo, não é o melhor processo. O ideal é que o gestor consiga, a partir do momento que ele define as metas e expectativas, ele dê liberdade para que a equipe possa, usufruindo da sua habilidade, do seu julgamento, atingir e superar essas metas. Até porque, no futuro, ele vai querer gerar novas demandas e ele tem que saber até onde ele pode contar com aquela equipe e com a independência de execução daquela equipe. E aí, pessoal, depois de tudo isso que eu falei, por acaso você divergiu, você discordou de algum desses que eu falei, ou melhor, você achou algum que eu não tenha comentado? Comenta aqui embaixo. Faço questão de ler, de analisar, de comentar e de agradecer a cada um de vocês. Aproveita para seguir a gente, para se inscrever no canal para receber mais fábulas e principalmente para compartilhar, para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Então, foi rapidinho até agora, né? Se você por acaso deixou de ver algum dos vídeos anteriores, volta lá e assiste. Se quiser assistir de novo, assiste, comenta e adiciona conhecimento para a gente. Se você já fez tudo isso, espere, porque você não perde por esperar os próximos vídeos que a gente vai postar. Obrigado por estar com a gente e obrigado por ajudar a construir esse conhecimento e fazer chegar ao número máximo de pessoas. Forte abraço, até a próxima.